5 poderosos segredos que farão sua ausência dilacerar o ego de quem te desprezou. Introdução. Existe um ponto que quase ninguém percebe, mas que muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Não é quando você fala mais alto, não é quando você tenta provar seu valor, não é quando você se explica até o limite esperando ser compreendido. É quando você simplesmente deixa de estar presente de verdade. A maioria das pessoas cai na mesma armadilha sem perceber. Acredita que precisa lutar por atenção, justificar atitudes, correr atrás de quem já demonstrou de forma clara ou silenciosa que não valoriza sua presença. E quanto mais faz isso, mais perde. Perde valor, perde mistério, perde respeito. Se torna previsível, acessível demais, fácil demais de ser ignorado. Agora, pensa com calma. O que realmente fica na mente de alguém? Aquilo que está sempre disponível, sempre respondendo, sempre ali, ou aquilo que de repente desaparece sem aviso, sem explicação, sem drama? A mente humana não lida bem com o vazio. Quando algo some, ela não simplesmente esquece. Ela começa a questionar, revisitar memórias, tentar entender o que aconteceu. E é exatamente nesse espaço, nesse silêncio que você deixa, que algo poderoso começa a acontecer. Não do lado de fora, mas dentro da mente de quem te perdeu. Porque ausência não é apenas distância. Ausência bem posicionada é impacto psicológico. Os estoicos já compreendiam isso de uma forma muito mais profunda do que parece. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, fica claro que o verdadeiro poder está no domínio sobre si mesmo, não na tentativa de controlar a reação dos outros. Quando você para de reagir, para de insistir, para de buscar validação, você muda completamente o jogo. Você deixa de ser alguém que precisa ser escolhido e passa a ser alguém que simplesmente não está mais disponível para qualquer escolha. E essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa. O que você vai entender aqui não é sobre fazer alguém sentir sua falta de forma superficial. É sobre se tornar alguém cuja ausência cria um tipo de impacto que não pode ser ignorado, nem substituído facilmente. E quando isso acontece, a percepção muda, o respeito muda, a forma como lembram de você muda. E é exatamente nesse ponto que começa o primeiro segredo. O dia em que você parou de existir para eles. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que você deixa de existir para alguém. Não porque você desapareceu fisicamente, mas porque sua presença deixou de ser sentida como antes. Esse momento não acontece quando você se afasta de forma dramática, nem quando anuncia que vai embora. Ele acontece quando você para de alimentar aquilo que mantinha a conexão viva. Antes, havia mensagens, respostas rápidas, atenção constante, disponibilidade emocional. Você estava ali, sustentando uma dinâmica que muitas vezes nem era equilibrada. E o problema é que, quando alguém se acostuma com isso, passa a ver como algo garantido, não como algo valioso. Então algo muda. Você não reage mais da mesma forma, não responde com a mesma intensidade, não se explica, não insiste, não tenta corrigir o comportamento do outro. Você simplesmente se reposiciona. E é nesse ponto que a outra pessoa começa a perceber, mesmo que de forma inconsciente, que algo saiu do lugar. No início, pode parecer que não faz diferença. O silêncio pode ser interpretado como orgulho, como jogo, ou até como fraqueza. Mas com o passar do tempo, a ausência começa a pesar. Porque o cérebro tenta acessar aquilo que antes era constante e não encontra mais. E essa quebra de padrão gera desconforto. A verdade é que você não parou de existir, você apenas parou de se oferecer. E essa é uma diferença que muda tudo. Porque enquanto você se oferecia, você era previsível. Agora, você se tornou uma incógnita. E a mente humana não gosta de não entender. Ela tenta buscar respostas, revisita conversas, lembra de momentos, começa a reconstruir a sua imagem de uma forma diferente.
Aquilo que antes era comum, agora começa a ganhar valor. Esse é o ponto onde a ausência deixa de ser apenas um afastamento e se transforma em presença psicológica. Você não está lá, mas está sendo pensado. Não está falando, mas está sendo lembrado. E é exatamente aqui que a dinâmica se inverte. Quem antes não valorizava, começa a sentir falta. Não necessariamente de você como pessoa completa, mas do papel que você ocupava na vida dela. E isso cria uma tensão interna que não existia antes. Só que isso é apenas o começo. Porque entender esse momento é importante, mas o que realmente sustenta esse impacto vem do próximo movimento. O ego precisa de plateia, e você era o palco. Poucas pessoas percebem isso com clareza, mas grande parte das relações não se sustenta por conexão real. Se sustenta por validação. O ego precisa ser alimentado o tempo todo, precisa de resposta, precisa de atenção, precisa de alguém que confirme, mesmo em silêncio, que ele continua sendo importante. E muitas vezes, sem perceber, você se torna exatamente isso para alguém. Você vira o palco onde o ego do outro se apresenta. Não era só sobre você, era sobre como você reagia, como você respondia, como você estava sempre ali. Cada mensagem respondida rápido, cada demonstração de interesse, cada tentativa de manter o vínculo, tudo isso funcionava como aplauso silencioso. E quanto mais constante isso se tornava, mais o outro se acostumava. Não como algo valioso, mas como algo garantido. Agora presta atenção no que acontece quando esse palco desaparece, quando você para de reagir, para de validar, para de oferecer essa presença constante. O ego do outro não entende de imediato. Ele tenta repetir os mesmos comportamentos, esperando a mesma resposta. Mas a resposta não vem. E é nesse ponto que começa um desconforto interno que não pode ser controlado facilmente. Porque o ego não lida bem com a ausência de reconhecimento. Ele precisa de referência externa para se sustentar. E quando essa referência some, ele começa a vacilar. A pessoa pode não admitir, pode tentar manter a postura, pode até fingir indiferença, mas internamente algo já foi afetado. Você não está mais ali para reforçar a identidade que ela construiu na relação. E isso gera um vazio específico. Não é saudade no sentido emocional profundo. É uma quebra de estrutura. É como se algo que sustentava a percepção dela mesma tivesse sido retirado sem aviso. E é aqui que muita gente erra. Volta antes da hora, retoma o contato, responde, tenta reequilibrar a situação. E ao fazer isso, devolve o palco de volta. O ego respira aliviado, tudo volta ao padrão e o ciclo recomeça. Mas quando você sustenta sua ausência, quando você não volta para ocupar o mesmo lugar, você força uma mudança real. O outro não tem mais acesso ao mesmo tipo de validação. E isso obriga a mente a buscar respostas, a reinterpretar o que aconteceu, a reconsiderar o valor que antes era ignorado. Em Ensinamentos de Epicteto, livro 1, capítulo 2, fica claro que quem depende da aprovação externa se torna escravo daquilo que não controla. E aqui você inverte isso completamente. Você deixa de ser quem valida e passa a ser quem não precisa mais validar nada. Isso muda a dinâmica de uma forma silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque quando o ego perde sua plateia, ele não apenas sente falta do público, ele começa a questionar a própria apresentação. E esse questionamento é o que abre espaço para o próximo nível desse processo, onde o silêncio deixa de ser apenas ausência e se transforma em algo ainda mais perturbador para quem ficou. O vazio que você deixa é mais barulhento que sua presença. Existe algo que a maioria das pessoas subestima completamente: o poder do vazio. Enquanto você estava presente, falando, reagindo, explicando, tentando manter tudo alinhado, havia som, havia movimento, havia previsibilidade.
E o que é previsível, com o tempo, perde impacto, se torna parte do ambiente, deixa de ser percebido com intensidade. Mas quando você se retira de verdade, sem aviso, sem justificativa, sem deixar rastros emocionais fáceis de seguir, o que fica não é silêncio. O que fica é um tipo de ruído interno que não pode ser desligado. A mente de quem estava acostumado com você começa a preencher esse espaço. E ela faz isso de forma automática. Começa a revisitar conversas, lembrar detalhes que antes passavam despercebidos, reconstruir momentos sob uma nova perspectiva. Aquilo que antes era comum passa a parecer significativo. Aquilo que era ignorado começa a ganhar peso. Isso acontece porque o cérebro humano não lida bem com lacunas abertas. Ele precisa fechar ciclos, precisa entender, precisa concluir. E quando você desaparece sem dar essa conclusão, você cria um loop mental. Uma pergunta que não tem resposta direta. Um padrão que foi quebrado sem explicação. E esse tipo de quebra é muito mais forte do que qualquer confronto. Porque quando você discute, quando você tenta se explicar, você entrega respostas. Você organiza o pensamento do outro. Você facilita o fechamento da história. Mas quando você não faz isso, quando você simplesmente não está mais ali da mesma forma, você deixa a outra pessoa sozinha com as próprias interpretações, e isso pode ser desconfortável em um nível que ela não consegue ignorar. O mais interessante é que esse vazio não grita para fora. Ele não aparece em palavras, não se mostra de forma evidente. Ele acontece por dentro. É silencioso, mas constante. E quanto mais o tempo passa, mais esse espaço vazio ganha força. Você começa a existir na ausência, não pela sua presença física, mas pela falta dela, pela comparação entre como era e como deixou de ser. E essa comparação é inevitável. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer algo para serem lembradas, falar mais, aparecer mais, insistir mais, mas a verdade é o oposto. Em muitos casos, é justamente o que você deixa de fazer que cria o maior impacto. Em Cartas de Sêneca, carta 13, ele reforça que aquilo que perturba o homem não são os fatos em si, mas a forma como ele os interpreta. E quando você deixa um espaço aberto, sem explicação, você entrega à mente do outro a responsabilidade de interpretar. E raramente essa interpretação joga contra você. Esse é o ponto onde sua ausência deixa de ser apenas notada e começa a ser sentida. Não como algo leve, mas como algo que incomoda, que retorna, que insiste em aparecer nos momentos de silêncio. E quando esse vazio começa a se intensificar, uma nova tentativa surge na mente de quem te perdeu. A tentativa de substituir aquilo que você representava. Mas é exatamente aí que a próxima verdade se revela. A ilusão de substituição. Por que ninguém ocupa o seu lugar? Quando você se afasta, a primeira reação de quem ficou raramente é admitir a perda. O movimento mais comum é tentar substituir. Não porque seja fácil, mas porque o ego precisa provar que nada mudou, que tudo continua sob controle, que você não era tão importante assim. E é aqui que nasce uma das maiores ilusões. A ideia de que pessoas são peças intercambiáveis, que qualquer presença pode ser trocada por outra semelhante. Só que a realidade não funciona dessa forma. Cada interação que você teve, cada detalhe da sua forma de falar, de reagir, de perceber o outro, tudo isso construiu uma experiência única. Não foi apenas sua presença física que marcou. Foi o conjunto invisível de padrões emocionais que se formaram ao longo do tempo. Quando alguém tenta substituir você, não está tentando encontrar outra pessoa. Está tentando recriar a sensação que você gerava. E isso é muito mais difícil do que parece. Porque não se trata apenas de encontrar alguém disponível. Se trata de encontrar alguém que desperte as mesmas reações, que gere o mesmo nível de conexão, que ocupe o mesmo espaço psicológico.
E isso não se copia, não se repete de forma exata. No início, pode até parecer que funcionou. Novas conversas, novas interações, novas distrações. Mas com o tempo, algo começa a falhar. Pequenos detalhes não encaixam. Respostas não têm o mesmo peso. A presença do outro não preenche o vazio da mesma forma. E é nesse ponto que a comparação começa a acontecer de forma inevitável. Não uma comparação consciente, declarada, mas uma sensação constante de que algo está faltando, de que algo não é igual. E quanto mais essa percepção cresce, mais a sua ausência ganha força, porque você deixa de ser apenas alguém que saiu e passa a ser uma referência, um padrão interno que o outro usa, mesmo sem perceber, para medir todas as novas experiências. Muita gente acredita que precisa competir com quem vem depois. Acredita que precisa mostrar que é melhor, mais interessante, mais presente. Mas essa lógica está completamente invertida. Você não precisa competir com ninguém quando sua ausência já criou um padrão difícil de alcançar. O que você construiu, mesmo que sem intenção, já está registrado na mente do outro e não pode ser simplesmente apagado. Em Ensinamentos de Musônio Rufo, fragmento de número 18, é reforçado que o valor real de uma pessoa não está no quanto ela tenta se provar, mas na consistência do que ela é. E quando você se retira mantendo essa consistência, você não perde valor. Você revela o valor que antes era ignorado. Esse é o momento em que a tentativa de substituição começa a falhar. E quando isso acontece, surge algo ainda mais forte do que a tentativa de seguir em frente. Surge a necessidade de entender o que realmente foi perdido. E é exatamente aí que o próximo movimento se torna decisivo. Quanto mais você se explica, menos valor você tem. Existe um impulso quase automático dentro de quem foi ignorado ou mal compreendido. A necessidade de explicar, de esclarecer, de justificar, de organizar tudo para que o outro finalmente entenda o seu valor. Parece lógico, parece justo, parece necessário. Mas na prática, isso destrói exatamente aquilo que você está tentando preservar. Toda vez que você se explica demais, você envia uma mensagem silenciosa, a de que precisa ser aceito. E quando essa necessidade fica evidente, o seu valor começa a cair na percepção do outro. Não porque você realmente vale menos, mas porque você está se colocando em uma posição onde precisa convencer alguém disso. Pensa com clareza. Quem tem valor não implora para ser reconhecido. Não corre atrás de validação. Não tenta organizar o pensamento do outro para garantir que será visto da forma correta. Quem tem valor se posiciona e sustenta esse posicionamento, mesmo que isso signifique ser mal interpretado por um tempo. Quando você tenta se explicar, você entrega controle. Você permite que o outro defina quando a sua versão é suficiente, quando a sua justificativa é válida, quando você finalmente merece ser compreendido. E isso cria uma dependência silenciosa. O problema é que, na maioria das vezes, quem não valorizou você desde o início não vai mudar de percepção porque você explicou melhor. Vai apenas consumir mais da sua energia, mais da sua atenção, mais da sua disposição de provar algo que nunca deveria ser provado. E aqui entra um princípio fundamental ensinado por Epicteto. Em Ensinamentos de Epicteto, livro 1, capítulo 29, ele deixa claro que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. A forma como o outro interpreta você não está sob seu controle, mas a forma como você se posiciona diante disso está. Quando você entende isso de verdade, algo muda. Você para de tentar ajustar sua narrativa para caber na mente de alguém que não está disposto a compreender. Você para de se justificar para quem já decidiu não ver. E é nesse momento que o silêncio ganha força. Porque o silêncio, quando vem de alguém que não precisa mais se explicar, não é vazio, é posicionamento.
Muitas pessoas acreditam que precisam da última palavra, que precisam fechar a história com clareza, deixar tudo resolvido, garantir que o outro entenda exatamente o que aconteceu. Mas essa necessidade, na maioria das vezes, só prolonga o desgaste. Porque enquanto você fala, explica e insiste, você continua disponível, continua acessível, continua dentro da dinâmica que te mantém no mesmo lugar. Mas quando você para, quando você se retira sem dar todas as respostas, você cria um corte real. Um ponto onde o outro não consegue mais acessar você da mesma forma. E isso não é fraqueza, isso é força direcionada. Esse é o momento onde sua ausência começa a ganhar respeito. Não porque você pediu, não porque você explicou, mas porque você mostrou, através da sua postura, que não precisa mais ser entendido para seguir em frente. E quando essa ausência deixa de ser questionável e passa a ser definitiva, algo ainda mais profundo acontece. O respeito nasce quando sua ausência se torna irreversível. Existe uma diferença enorme entre se afastar e realmente ir embora. Muitas pessoas se afastam esperando reação, esperando mensagem, esperando algum sinal de que ainda importam. No fundo, continuam disponíveis, continuam emocionalmente acessíveis. E isso é percebido mesmo que não seja dito. Agora, quando a sua ausência se torna irreversível, quando não existe mais abertura, quando não há mais tentativa, quando não há mais retorno disfarçado de saudade, algo muda de forma definitiva na percepção do outro. Porque até então, sempre existia uma segurança silenciosa. A ideia de que você poderia voltar, de que bastaria um gesto, uma mensagem, uma pequena mudança para que tudo fosse retomado. E enquanto essa possibilidade existe, o respeito não se consolida. Existe conforto, existe acomodação, mas não existe valorização real. O ponto de virada acontece quando essa possibilidade deixa de existir, quando você não responde mais da mesma forma, quando você não reage mais aos estímulos, quando você não aparece nos momentos esperados, quando você não dá mais sinais de que está disponível emocionalmente. No início, isso pode ser ignorado, pode parecer apenas mais um momento de distância. Mas com o tempo, a percepção muda, porque o padrão não se repete. E quando o padrão não volta, a mente começa a entender que não se trata de um afastamento comum, se trata de uma ausência definitiva. E é exatamente nesse momento que o respeito começa a surgir. Não o respeito baseado em palavras ou promessas, mas o respeito baseado na constatação de que você não está mais acessível como antes. Porque o ser humano tende a valorizar aquilo que não pode mais recuperar com facilidade. Não por maldade, mas por natureza. O que está garantido perde urgência. O que pode ser perdido de verdade ganha importância. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 54, ele reforça que a melhor forma de se preservar é não se tornar dependente daquilo que não se controla. E quando você torna sua ausência irreversível, você rompe exatamente com essa dependência. Você não está mais esperando ser chamado, não está mais esperando ser reconhecido, não está mais esperando que o outro perceba seu valor. Você simplesmente seguiu. E isso cria um impacto que não pode ser ignorado, porque agora não se trata mais de uma escolha momentânea. Se trata de uma perda real. A outra pessoa começa a perceber que não tem mais acesso ao que antes parecia garantido, que não pode mais provocar a mesma reação, que não pode mais contar com a mesma presença. E essa percepção gera algo que não existia antes: respeito silencioso. Não é declarado, não é admitido com facilidade, mas é sentido. Porque agora você não é mais alguém que está disponível. Você é alguém que se retirou de verdade. E quando esse respeito começa a se formar, a mente de quem te perdeu entra em um novo estágio. Um estágio onde não basta mais ignorar ou substituir. Agora existe algo que não pode ser evitado. A mente de quem te perdeu
não consegue descansar. Existe um ponto em que tudo muda de forma silenciosa, mas profunda. Não é mais sobre perceber sua ausência. Não é mais sobre tentar substituir ou ignorar. É sobre não conseguir parar de pensar. Quando sua ausência se sustenta, quando você não volta, não reage, não se explica e não dá sinais de que ainda está emocionalmente acessível, a mente de quem te perdeu entra em um ciclo que não se resolve com facilidade. No início, eram apenas pensamentos ocasionais, uma lembrança aqui, outra ali. Mas com o tempo, esses pensamentos começam a se repetir. Surgem em momentos inesperados, em situações comuns, em conversas que lembram algo que você dizia ou fazia. E quanto mais a pessoa tenta seguir normalmente, mais essas associações aparecem. Isso acontece porque a mente busca fechamento. Ela tenta entender o que aconteceu, tenta encontrar um motivo claro, uma explicação lógica que organize tudo. Mas quando você não oferece essa explicação, quando você simplesmente se retira sem deixar respostas prontas, você cria um ciclo aberto. E ciclos abertos não descansam. A pessoa começa a revisitar atitudes, tenta identificar onde errou, tenta reconstruir o momento em que tudo começou a mudar. Pequenos detalhes ganham importância, palavras são reinterpretadas, silêncios são analisados. Tudo começa a ser revisto sob uma nova perspectiva. E o mais interessante é que isso acontece sem que você precise fazer absolutamente nada. Enquanto antes você precisava falar, explicar, tentar ser compreendido, agora sua ausência faz esse trabalho por você. Só que de uma forma muito mais intensa. Porque não vem de fora. Vem de dentro da própria mente de quem te perdeu. Em Cartas de Sêneca, Carta 104, ele mostra que a mente inquieta não encontra paz enquanto não resolve aquilo que a perturba. E quando você se torna essa questão não resolvida, você passa a ocupar um espaço constante. Não é sobre saudade simples, é sobre inquietação. A pessoa pode tentar distrair, pode tentar seguir em frente, pode até convencer a si mesma de que não importa mais. Mas em momentos de silêncio, quando não há estímulo externo suficiente para ocupar a mente, você volta. E volta com mais força, porque não há resposta definitiva. Esse é o ponto onde sua ausência deixa de ser apenas sentida e passa a ser processada repetidamente. Você se torna uma ideia em aberto, uma história sem conclusão, um padrão que foi interrompido sem aviso, e isso prende a atenção de uma forma que presença constante nunca conseguiria. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso, porque em meio a essa inquietação, começa a surgir uma percepção que muda completamente a narrativa. A percepção de que talvez o problema nunca tenha sido você. Você não foi ignorado. Você foi mal posicionado. Existe uma virada que muda tudo, e ela não acontece na mente de quem te perdeu primeiro. Ela precisa acontecer na sua, porque enquanto você acredita que foi ignorado por falta de valor, você continua preso a uma narrativa que te mantém pequeno. Mas a verdade é outra. Você não foi ignorado, você foi mal posicionado. Em algum momento, você se mostrou disponível demais, acessível demais, previsível demais. Você entregou sua atenção sem critério, respondeu sem ser provocado, se fez presente sem que houvesse reciprocidade real. E isso não acontece por fraqueza, acontece porque você acreditava que estar presente era o suficiente. Só que presença sem posicionamento perde peso. Quando você não estabelece limites claros, quando você não se retira diante da falta de reciprocidade, quando você aceita menos do que deveria, você ensina o outro a te ver daquela forma. Não porque você é isso, mas porque foi assim que você se apresentou. E esse é o ponto mais importante de entender. A forma como você é tratado muitas vezes não reflete o seu valor real. Reflete o posicionamento que você sustentou. Quando essa percepção começa a se formar, algo muda de dentro para fora.
Você para de buscar respostas no comportamento do outro e começa a olhar para a sua própria postura. Não para se culpar, mas para ajustar. E é exatamente isso que transforma tudo. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, ele reforça que a primeira tarefa do homem é alinhar suas ações com sua própria natureza, não com a expectativa dos outros. E quando você entende isso, você para de tentar ser aceito e começa a se posicionar de forma coerente com quem você realmente é. Você não precisa falar mais alto, não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém. Você precisa ajustar como se apresenta, como responde, como se retira. Porque quando o posicionamento muda, a percepção muda. E o mais interessante é que muitas vezes isso acontece depois que você já se afastou. A outra pessoa começa a perceber que aquela versão de você, sempre disponível, sempre presente, não existe mais. E o contraste entre quem você era antes e quem você se tornou agora cria impacto. Você deixa de ser alguém fácil de acessar e passa a ser alguém difícil de decifrar. E isso muda completamente o valor percebido. Não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre deixar de se colocar em um lugar onde você nunca deveria ter estado. E quando essa mudança se consolida, quando você entende seu valor sem precisar provar, quando você sustenta sua ausência sem olhar para trás, você alcança um nível onde não existe mais dependência emocional. E é exatamente nesse ponto que tudo se fecha. Quem aprende a ir embora nunca mais precisa voltar. Existe um momento em que tudo se resolve. Não porque o outro entendeu, não porque houve um pedido de desculpa, não porque a história teve um final perfeito. Se resolve porque você mudou de lugar internamente. Você parou de esperar. E quando isso acontece, algo que antes parecia impossível se torna natural. Você deixa de sentir necessidade de voltar, de revisar, de reabrir conversas, de tentar dar um novo significado para aquilo que já mostrou exatamente o que era. Ir embora de verdade não é desaparecer com raiva, não é sumir tentando provar um ponto, não é criar distância esperando reação. Ir embora de verdade é não carregar mais a expectativa de que algo ainda precisa acontecer. É aqui que a maioria falha. O corpo se afasta, mas a mente continua presente, revivendo, imaginando, criando cenários, esperando algo que nunca chega. E enquanto isso acontece, a ausência não é completa. Ainda existe ligação. Mas quando você aprende a ir embora por inteiro, sem deixar partes suas presas no passado, você rompe essa ligação. E esse rompimento não é doloroso como parece, ele é libertador. Porque pela primeira vez, você não está reagindo ao comportamento de alguém. Você está agindo a partir do seu próprio centro, sem necessidade de validação, sem necessidade de reconhecimento, sem necessidade de retorno. Em Ensinamentos de Epicteto, livro 2, capítulo 17, ele ensina que a liberdade começa quando você deixa de depender daquilo que não controla. E ir embora de verdade é exatamente isso, é parar de depender da resposta do outro para seguir. Quando você alcança esse nível, algo curioso acontece. Você não sente mais necessidade de ser lembrado, mas se torna inesquecível. Não porque tentou, não porque forçou, mas porque sua ausência foi sustentada com coerência. Quem te perdeu percebe. Pode não admitir, pode não demonstrar, mas percebe. Porque agora não existe mais acesso fácil, não existe mais retorno garantido, não existe mais o mesmo espaço disponível, e isso transforma completamente a forma como você é visto. Mas o ponto mais importante não é esse. O ponto mais importante é que você não precisa mais disso. Você não precisa que alguém sinta sua falta para validar seu valor. Você não precisa que alguém volte para confirmar que você era importante. Você não precisa de nenhum tipo de resposta externa para seguir com firmeza.
Você se tornou suficiente. E quando isso acontece, a ausência deixa de ser uma estratégia e passa a ser apenas consequência de quem você se tornou. Esse é o verdadeiro poder.